Olá pessoal, estamos aqui então para mais uma discussão. Eu sou o evangelista William Cardoso, professor, músico, historiador e advogado e também estudante de medicina. Falando isso apenas para dar uma referência da nossa formação e da onde vem essas reflexões teóricas. Inclusive, o canal ele tem exatamente o objetivo de trazer essas várias discussões à baila, historiográficas, científicas, de todos os âmbitos, dentro da biologia, da medicina, assuntos jurídicos, assuntos da ciência social, da antropologia, da ciência política, assuntos relacionados à questão econômica, enfim, todos os assuntos que comumente nós discutimos em sociedade, dentro da ciência humana, dentro da ciência exata, dentro da ciência biológica, nós abordamos aqui. E abordamos esses vários eixos temáticos a partir de uma plataforma voltada à base que é a teologia e não a filosofia. Nosso desafio é abordar todos esses temas a partir de uma compreensão teológica, evidenciando que a teologia ela é a mãe de todas as ciências e não a filosofia, como imaginava-se, justamente porque a teologia ela vem de um entendimento que é transcendental, ela vem de um entendimento que é de uma ciência que está muito além do que é palpável, muito além do que vai a nossa imaginação. Na verdade, a própria teologia é apenas uma forma de se sistematizar um entendimento. Quando a gente fala em teologia, na verdade nós estamos falando de uma ciência transcendente. Nós estamos falando do Criador de todas as coisas e do entendimento que ele nos passa. E uma das formas como ele passou esse entendimento foi através de um livro que é um livro revelador, que é a chamada Bíblia. E eu vejo como coerência a Bíblia Sagrada como documentos de um povo chamado hebreu, e esse povo hebreu, ele é considerado, ele é reputado, e ele se considera o povo de Deus. E isso a história ela não pode negar esse título aos hebreus de povo de Deus. Por quê? Os gregos não podem ser povo de Deus. Não, os romanos não podem, os persas não podem. Por quê? Porque todos os povos, amalequitas, moabitas, amonitas, amorreus, cananeus, jebuseus, povo de Jericó, da antiga Mesopotâmia, da Assíria, os caldeus, os acádios, mais tarde os germanos, os hunos, os eslavos, os celtas, os francos, prussianos, os bretões, enfim, todos os povos desse período antigo e da Idade Média, início da Idade Média, eles eram povos politeístas. Eles tinham vários deuses. Isso, pelo menos, a história não pode negar para os hebreus, já que negam a veracidade dos seus documentos, já que negam a história dos hebreus, não, porque o livro de Samuel, que era um sumo sacerdote hebreu, é um livro que não pode ser considerado como uma fonte científica. Não sei da onde, quem foi esse abençoado, essa mente abençoada que chegou a esse entendimento, querendo negar a história dos hebreus. Vai lá nas universidades de Israel e fala para os universitários lá, para os professores pós-doutores lá, que a história deles não existiu. Vai lá e fala para eles. E exatamente essa questão da história, da historiografia que nós queremos abordar hoje aqui. Como estou dizendo, nós pegamos esses vários recortes do conhecimento humano, antropológico e cultural e trazemos para dentro de uma reflexão, sendo que a base da nossa reflexão é teológica. E dentro da história existe uma discussão a respeito do fim da história, do fim dos tempos. A história começa a discutir o fim dos tempos a partir do século XIX, com a filosofia, inclusive, vem falando dos fins dos tempos. É isso que eu quero demonstrar aqui nesse canal. É isso que eu quero mostrar. Tudo que a filosofia
ela fala, a teologia já vinha abordando há muito tempo. Desde Gênesis se fala em fim dos tempos. Toda a Bíblia fala de fim dos tempos. Os vários escritores que passaram pela terra, os vários hebreus, talvez por isso que os hebreus eles são recordistas mundiais em ganhar prêmio Nobel. São grandes intelectuais, uma mente realmente iluminada. De séculos, milênios atrás, eles vinham falando de fim da história. Milênios atrás, eles vinham falando de fim da história. E a filosofia, no século XIX, é que vem acordar para essa discussão a respeito de fim da história. Quer ver uma coisa? Violência. A sociologia começa a trabalhar com esse tema violência em quando? No século XX. A partir da década de 60 é que a violência vem ser um tema trabalhado por dentro da ciência social. Os profetas e escritores hebreus já vinham falando sobre violência há séculos e milênios atrás. Tanto que a violência ela foi abordada por grandes escritores como Isaías. Só falta agora os historiadores que estão ouvindo esse vídeo dizerem que Isaías não existiu. Será que a sociedade hebraica surgiu do nada? Eles tinham profetas, eles tinham sacerdotes, isso não pode ser negado. Ainda que você não acredite na Bíblia, você não pode negar que... Vamos pensar por um momento que Isaías não existiu. Tudo bem. Vocês lembram de um personagem de novela chamado Odete Roitman? Ela era um personagem de uma novela. Quem assiste novela vê vários personagens. Sabe que aquilo ali é apenas uma encenação. Existe um ator ali, existe uma atriz. Aonde eu quero chegar? Onde eu quero chegar é que o que importa é a ideia. É a ideia que se está levando. Ainda que Isaías, de repente, não tenha existido, mas o escritor, eventual escritor de livro de Isaías, o que cria o chamado personagem Isaías, isso não é difícil de entender, porque é muito provável que Sócrates tenha sido criado por Platão. Então, o gênio que criou esse propenso figurante que foi Isaías, certo? Ele escreve e leva uma ideia, um pensamento, como se fosse um filme, como se fosse um roteiro. O fato é que o livro de Isaías traz uma ideia para nós, traz um pensamento. Isaías, Jeremias. Esses homens, eles foram profetas em Israel, no momento em que Israel estava indo para o cativeiro babilônico, certo? Eles profetizaram 100 anos antes de Israel, na verdade Judá, vamos colocar Judá, porque foi Judá que foi para o cativeiro babilônico. Israel foi para o cativeiro assírio, certo? Antes de Judá cair nas mãos de Nabucodonosor, 100 anos antes, Isaías já tinha profetizado. Exatamente, Isaías foi um profeta na época de 700 anos antes de Cristo. E os babilônios e o povo de Judá começou a ir para o cativeiro babilônico, foi em 3 idas, começou a ir nesse período de 600 anos antes de Cristo, 605 anos mais precisamente, antes de Cristo, eles começaram a ir para o exílio babilônico. 100 anos antes dele ir, Isaías já tinha falado. Isaías foi profeta na época de Ezequias. E Ezequias, aquele conhecido rei que teve mais 15 anos de vida, Ezequias, mesmo depois dele receber os mais 15 anos de vida, ele recebeu dentro dos muros de Jerusalém, ele recebeu uma comitiva e levou essa comitiva para dentro do templo e mostrou todas as riquezas que Judá tinha. Ele cometeu um sacrilégio, cometeu um grande pecado de entregar na mão do inimigo aquilo que
que era de Deus, consagrado a Deus. Olha o que ele fez. Ele levou e mostrou para todo mundo, para toda aquela comitiva. Isaías chegou com ele e falou: Ezequias, o que era que tu estava fazendo? Quem era esse pessoal? Da onde esse pessoal veio? E Ezequias falou para ele: não, esse pessoal aí veio de uma terra distante lá do norte, de uma tal de Babilônia. Mal ele sabia o que ia acontecer. Isaías falou para ele: mais uma vez tu pecaste, Ezequias. Essa história está lá em Reis, salvo engano, capítulo 18. E encontra também no livro de Isaías, e encontra também no livro de Crônicas. Quem quiser ler as crônicas, esses documentos, o livro dos reis, excelente para que você entenda essas histórias que estão muito claras lá. E Isaías fala para ele: esse povo para quem tu abrisse a porta agora, brevemente ele virá e irá levar os teus filhos cativos. E irá levar todas essas riquezas que tu mostraste para ele, dito e feito. 100 anos depois, de fato aconteceu. Né? Então observe, na época do cativeiro, na época em que o povo começou a ir para o exílio, o profeta, porque Isaías já tinha morrido, o profeta daquele contexto era Jeremias. Jeremias foi um dos profetas que profetizou acerca do cativeiro e falou que iriam passar 70 anos no exílio babilônico. Corretíssimo. E dentro desse livro aí nós temos tanta revelação, tanta discussão, mas eu estou falando sobre violência. Tanto o profeta Isaías quanto o profeta Jeremias deixaram muito claro nos seus escritos, e para você que não acredita, vamos entender que alguém escreveu, tanto faz quem escreveu. Talvez Jeremias não tenha existido, Isaías não tenha existido, mas o fato é que alguém escreveu esse livro e levou uma mensagem, certo? E a mensagem que esse povo hebreu já levava com esses livros era exatamente o quê? A mensagem da violência, certo? Da vaidade, da mentira, da soberba, do orgulho, da avareza, das imoralidades, da perversidade, da lascívia, da mentira, do engano, da falsidade, da calúnia, tudo que você possa imaginar de coisa ruim, eles já vinham discutindo e já vinham dizendo: olha, por causa dessas coisas, por causa da violência que está alastrada em Judá e em Israel, por causa do pecado, por causa da mentira, por causa de engano, por causa da falta de humildade, por causa da falta de amor, esse povo vai ser castigado. Nós estamos falando aqui de fim da história. Nós estamos falando aqui do fim dos tempos, certo? Não é mera coincidência do que está acontecendo hoje. Por isso que no livro de Apocalipse, essa terra agora que nós estamos vivendo, ela é colocada como uma grande Babilônia. Por quê? É a mesma coisa. A Babilônia é vista como a terra de pecado. A Babilônia, ela é vista como um lugar onde as pessoas elas estão sendo punidas. O arrebatamento é exatamente quando esse povo de Deus ele é retirado dessa Babilônia, ou seja, ele é retirado da opressão. E a opressão ela é exatamente aquilo que se fala de inferno, que fala de lugar de tormento, para onde vão todos aqueles que vivem violência, que vivem na mentira, que vivem no engano, que vivem na soberba. Então, o que vai acontecer nessa terra não é mera semelhança com o que aconteceu lá atrás. Ou seja, observem bem, o fato de nós acreditarmos a partir da concepção bíblica em que existe um inferno para onde várias pessoas que estão vivendo de acordo com a mentira e com o pecado, porque vai para lá quem? Todos os mentirosos, vai para lá todos os que cometem adultério, vai para lá os alcoólatras, vai para lá, está muito claro lá em Apocalipse, vai aqueles que praticam a imoralidade, a avareza e por aí afora, coisas que eu já falei. Assim como um povo vai para o inferno, da mesma forma, por conta da apostasia do povo judeu,
Deus falou, vocês vão para o exílio babilônico. E o que foi que fez com que o povo fosse para o exílio babilônico? A mesma coisa com o que está fazendo hoje, com que muitas pessoas vão para onde? Para o lugar de tormento, certo? E aí, eles já falavam sobre a violência. Lá, séculos atrás, eles já discutiam a violência. 700 anos antes de Cristo. Apenas 2000 anos depois é que os historiadores que se acham, por isso que eu estou dizendo historiadores, base teológica. Sabe o que eu acho incrível? Eu vou falar disso em um outro vídeo. A filosofia se gaba tanto de intelectualidade, mas tudo, absolutamente tudo, o que a filosofia falou e constatou, a teologia já tinha constatado há milênios atrás. Certo? Já tinha constatado há muito tempo atrás. E nós estamos falando aqui exatamente sobre essa questão, o fim da história. Fukuyama no século XX, ele escreve um livro chamado O Fim da História. Fukuyama, ele era discípulo de Marx. Então, na mentalidade de Fukuyama, na verdade fazendo já uma crítica a Marx, ele fala que se a concepção marxista se dá a partir de um determinismo econômico e as mudanças no processo histórico elas se dão de acordo com o material, por isso materialismo dialético. E se a história muda e se transforma de acordo com as mudanças no modo de produção, como modo de produção colonial, modo de produção escravista, modo de produção medieval, feudal, modo de produção servil, modo de produção tributário, modo de produção capitalista. Então, Fukuyama diz, então acabou a história, porque a partir do capitalismo não haverá mais mudanças no modo de produção. Então ele escreve que, segundo o materialismo histórico, o capitalismo, então, seria o fim da história, porque a história ela não mudaria mais. Então, ele vem com uma concepção falando de fim da história. Dentro dessa pauta de fim da história, nós pegamos dentro da teologia e trabalhamos a chamada escatologia, que é o chamado fim da história também, que é o chamado o fim dos tempos. Observe que, dentro do exemplo de Isaías e Jeremias, eles diziam que existiria ali um fim de um tempo. Existiria o momento em que o povo iria para um cativeiro babilônico e seria o fim do reinado de Judá. Porque mesmo depois que eles voltaram do cativeiro, certo? Eles foram dispersos pelo mundo, ficaram sobre o domínio de Alexandre, ficaram sobre o domínio grego, depois sobre o domínio romano, depois sobre o domínio dos povos bárbaros, enfim, nunca mais eles se realmente edificaram enquanto povo, só agora no século XX, depois de todas as atrocidades da Segunda Guerra Mundial e do Grande Holocausto. Observem só, nós temos vários profetas que trabalham esse momento do fim dos tempos, que trabalham esse momento em que o povo ele vai para o exílio babilônico. E olha o que era que estava acontecendo na terra naquele momento. Olha o que era que estava acontecendo em Judá naquele momento. Os judeus eles estavam praticando obras destinados à avareza, destinados à mentira, à falsidade, à mentira e ao engano, à falsidade em todos os níveis, falsos profetas, falsos sacerdotes, falsos crentes. Olha só como não é mera coincidência com o que está acontecendo hoje. Veja, pessoal, que falar de escatologia e falar dos fins dos tempos, utilizando a base teológica, é algo assim infindável. É uma discussão que a gente não sabe nem por onde começar, nem qual é o meio e nem como terminar, porque é tanta coisa. É tanta informação, é tanto entendimento, que na verdade se eu ficasse falando aqui 1, 2, 3 horas seria a pauta para sempre, porque é muita coisa para se discutir. Eu quero inclusive gravar vários vídeos sobre o fim dos tempos, mas acompanhe comigo. Vamos aqui por parte.
Observem só, a primeira coisa, o que foi que causou, o exílio babilônico? Aquilo estava escrito, Isaías já tinha falado, e Jeremias ele vem falando. Observe só, lá em Ezequiel, no capítulo de número 14 e no versículo 14, Ezequiel foi um profeta que ele foi levado para o cativeiro. Olha só como é coisa interessante, ele foi levado para o exílio, mas ele estava bem com Deus. Eu fico me perguntando, Daniel, ele foi também para o exílio, inclusive ele foi logo na primeira ida, porque eles foram em 3 idas para o exílio, e Daniel foi. Mas Daniel era um homem de Deus, Sadraque, Mesaque e Abednego eram um homem de Deus, e mesmo assim eles foram para o exílio. Olha só essa constatação que eu quero compartilhar com vocês. Mesmo Daniel, sendo um homem fiel, ele foi para o exílio. Por quê? Porque Deus ele nunca deixa só o seu povo. Eu fico até pensando que de repente será que todo mundo vai nesse arrebatamento mesmo? Ou será que Deus ele vai ser capaz de deixar algumas pessoas aqui na terra, não porque estão em pecado, mas para que ele não deixe aquele povo que ainda vai resistir, que vai ficar aqui parte da igreja, certo? Ou ele vai deixar aqui alguns profetas para acompanharem, porque ele manda Ezequiel para acompanhar o povo. E Ezequiel ele tem uma visão. Dentro dessa visão, Deus fala com ele e diz o seguinte, Ezequiel, lá em Ezequiel no capítulo 14, versículo 14. Esse povo, Ezequiel, inclusive, eu gostaria até de ler aqui para de repente alguém que está acompanhando aí, ó. Ezequiel, capítulo 14 e versículo 14. Olha o que está escrito aqui, ó. Olha o que está escrito. Ainda que estivesse no meio desse povo Noé, Daniel e Jó. Noé, Daniel e Jó. Ainda assim, Daniel e Jó. Eles, pela sua justiça, livrariam apenas a sua alma, diz o Senhor Jeová. Se eu fizer passar pela terra nocivas alimárias, e elas a assolarem, que fique assolada e ninguém possa passar por ela por causa das feras. Olha, ainda que esses 3 homens existissem no meio dela, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nem a filhos nem a filha livraria. Só eles ficariam livres e a terra seria assolada. Isso aqui é muito claro. A terra ficaria assolada. Sabe o que está acontecendo no mundo hoje? Isso não é oportunismo nenhum. Isso aqui nós estamos falando realmente há muito tempo, muitos anos a gente vinha falando sobre o fim dos tempos, há muito tempo nós víamos falando sobre essas coisas que estão acontecendo hoje. Sabe o que está acontecendo hoje? Deus, ele está entrando com providência nessa terra. Olha só o que ele fala para Ezequiel. Aqui mesmo nesse capítulo, ele diz o seguinte, Ezequiel, tu acha que esse povo ia aprontar tudo o que ele vinha aprontando? Tu acha que eu ia ficar olhando essas pessoas na terra, agindo com tanta violência, com tanta maldade, com tanta corrupção, com tanta perversidade, com tantos adultérios, com tanta mentira, com tanta imoralidade, com tanto engano, com tanta avareza, com tanta idolatria, com tanta porfia? Tu acha que eu ia ver essas pessoas fazerem isso na minha terra, porque a terra pertence a Deus? Você deixaria alguém entrar na sua casa, bagunçar e fazer tudo o que quisesse e você não ia fazer nada? Você aceitaria? Obviamente não. Você acha que Deus, é isso que ele está falando para Ezequiel. Ezequiel, tu acha que eu deixaria tudo isso acontecer numa boa e não iria fazer nada? Pois eu estou vindo sobre essa terra com uma grande aflição. E ele fala aqui em todos os profetas, ele fala, eu irei mandar guerra entre esse povo, eu irei mandar fome, eu irei mandar pestes, eu irei mandar pragas, ou seja, eu irei mandar vírus, eu irei mandar doença. Por quê? Para exterminar parte desse povo que vive dessa forma.
Então esse foi o motivo de Judá, o próprio povo de Deus, ele puniu, de Judá ir para o cativeiro babilônico. Por quê? Porque a terra ela estava contaminada pela corrupção, estava contaminada pela violência, pelo engano e pela mentira. E qualquer semelhança com o que está acontecendo hoje não é mera coincidência. Sinceramente, eu faço minha oração de um outro profeta, chamado Abacuque. Abacuque não aguentava mais ver tanto pecado, não aguentava mais ver tanta aflição, tanta mentira e tanto engano. Ele começa a orar a Deus e fala: Senhor, entra com providência, Senhor. Resolve essa situação que nós não aguentamos mais. Eu não aguento mais ver tanta violência, eu não aguento mais ver tanta má distribuição de renda, tanta pobreza, tanto imperialismo, tanto preconceito, tanta discriminação. Tá vendo o que está acontecendo hoje? A gente não aguenta mais ver tanta miséria, tanto engano, tanta corrupção, tanta vaidade. Não aguenta mais ver tanta soberba do ser humano. Nós não aguentamos mais. E o que ele fala? Não te preocupa, Abacuque, que eu já preparei uma nação que vem e vai se levantar contra Judá. Contra Judá. E aí, olha como tem tanta coisa aí. E Abacuque fala: mas Senhor, logo essa geração, logo esse povo, a Babilônia, os babilônios que são piores do que nós. E Deus fala assim: Abacuque, sabe por quê? Porque Nabucodonosor é meu servo. Olha aí, ó, servo de Deus. Um homem ruim como Nabucodonosor. Ele foi incitado a fazer o que ele fez. Quem foi que gerou esses vírus que estão por aí? Nabucodonosor. Quem foi que gerou esses vírus que estão por aí? O próprio homem. Mas incitado por quem? Quem é que está fazendo esse reboliço na Terra? Por quê? Porque dentro da concepção científica, a principal crítica a Deus é essa. Porque é obviamente que um biólogo, um sociólogo vê que existe tudo, existe um processo. E a mensagem que levaram para o cientista é que Deus seria como uma espécie de mágica. Shazam! E as coisas acontecem. Não, é dentro de um processo. Ou seja, a Terra, ela veio do quê? A Terra veio do Big Bang. Não foi de Deus. Já parou para pensar que Deus ele fez a Terra a partir desse processo conhecido Big Bang? Exatamente. Ah, não, o vírus que tem hoje todo mundo sabe que é feito pela indústria farmacêutica. Pior que nem é todo mundo que sabe isso aí, certo? É uma informação. Mas para quem assiste esse vídeo aqui, que é cientista, sabe que isso aí veio da indústria farmacêutica. Aí, esse cientista, imagina, foi a indústria farmacêutica que fez, foi a economia mundial, foi os problemas que nós temos, não teve nada a ver com Deus, mas aí é que está, certo? Deus, ele usa quem ele quer, quando ele quer e na hora que ele quer para punir a terra, certo? Então nós não podemos dizer que essa praga, observe que está em Apocalipse, que Deus deu poder para que um determinado cavaleiro da morte, ele jogasse peste sobre a terra. Nada acontece nessa terra sem a permissão do Senhor da terra. Nada acontece nessa terra sem a permissão de Deus. Então Abacuque, quando ele ouve Deus falar, Deus fala para ele: eu vou levantar e não te preocupa. Então Abacuque fala: Senhor, aviva então a tua obra no meio dos anos, a faz notável. Ou seja, faz, Senhor. Nós queremos ver esse povo ser sacudido. Nós queremos ver essa terra ser sacudida. Nós queremos ver realmente as coisas acontecerem aqui. Por quê? Porque nós não aguentamos mais. Porque nós não aceitamos. Eu não aguento mais viver em tanta injustiça. Eu não aguento mais viver em tanto engano, em tanta mentira, em tanta violência. Eu não aguento mais viver em tanta falsidade, em tanta corrupção. Eu não aguento mais. Eu quero realmente que acabe essa fase aqui e que nós venhamos para um novo momento. Ah, mas William, tu está dizendo que tu queres que aconteça. Tô falando que eu quero que aconteça. Sabe por quê?
Aí você me diz o seguinte: não, mas tu estás querendo que a terra seja assolada. Com tudo isso, quero. E ainda assim eu irei continuar louvando ao Senhor. Olha o que eu aprendi com Abacuque. Abacuque, no final, ele fala: ainda que essa terra seja assolada, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que os frutos da oliveira minta, ainda que o produto da oliveira falte, ainda que as ovelhas das malhadas sejam arrebatadas, ainda que não haja vaca no curral, se fosse hoje, ainda que eu não tenha dinheiro, ainda que eu não tenha um hospital para ir, ainda que não tenha produto no supermercado, ainda que o supermercado esteja fechado, ainda que não exista loja para eu fazer compra, ainda que se feche o shopping center, ainda que não tenha alimentação, ainda que não tenha dinheiro, ainda que não tenha nada, ele completa: eu te louvarei, Senhor, Deus da minha vida. E eu faço da minha as orações de Abacuque: eu te louvarei, Senhor, Deus da minha vida, porque grande é o Senhor. E se é Ele que está entrando, como eu acredito, à luz da palavra de Deus, que é Ele que está entrando para tratar com essa terra, da mesma forma como Ele tratou com o povo judeu que vivia no pecado, na violência e na maldade, Ele está entrando nesse momento para vir julgar essa terra. E todos nós, jamais estou me colocando aqui como o melhor dos pecadores desse mundo, eu sou o primeiro, mas eu busco a misericórdia de Deus e quero me converter a cada dia, porque existe a necessidade com que nós venhamos a nos converter, porque nós pecamos, nós erramos em pensamentos, palavras e obras. Eu não estou me colocando aqui de forma hipócrita, eu estou entrando numa discussão teológica e tentando levar para as pessoas, para que as pessoas entendam que essa terra, ela está sendo sacudida pelas mãos do Senhor da terra, pelas mãos de Deus. Deus, ele jamais iria permitir com que isso continuasse acontecendo sem com que ele trasse. Agora eu olho os homens soberbos dessa terra. O que eles fazem? Aí o homem vê como ele é impotente. O que adianta estar num arranha-céu lá em cima, lá num prédio de 100 andares, tá lá numa cobertura, o vírus chega lá. Não adianta que não tem para onde fugir. Eu moro dentro de um condomínio fechado, a violência e o marginal não vai chegar aqui, mas o vírus chega lá. Não adianta que não tem para onde fugir. Se for para cima, Deus está lá, para baixo, Deus está lá, para o leste, Deus está lá, para o oeste, Deus está lá. Ele está em todos os cantos, que ele é onipresente. Deus está vindo com uma grande turbulência sobre essa terra. E isso que está acontecendo aí, ó. Isso que está acontecendo aí é apenas o início. Jesus falou que isso é o chamado início das dores. É o início só. Agora preste muita atenção no que está acontecendo, que tem muita coisa pela frente. Isso é apenas o início das dores. Eu quero falar sobre a figura do anticristo que está para surgir. Na verdade, eu quero gravar um vídeo aqui sobre o que vai surgir daqui para frente. Vou falar. Daqui a pouco eu vou gravar um vídeo e vou falar do que vai surgir daqui para frente. E agora eu quero concluir essa pequena parte que nós pegamos aqui do fim dos tempos, do fim da história, do fim do mundo, da escatologia, o fim do mundo a partir de uma reflexão teológica. São muitas coisas, são muitas pautas para a gente falar sobre o fim do mundo. É pauta para horas e horas de discussão. Mas nesse primeiro ponto, eu quero mostrar que esse fim dos tempos, esse fim desse ciclo, ó, tá fechando o ciclo quando você recebe aí um vídeo no WhatsApp, aí vem fechando devagar, ó, pá, agora fecha um tempo, os 3 tempos de Daniel, que eu quero falar com vocês também, ó, fecha um ciclo, certo? E aí, ó, quando se fecha um tempo, nós temos uma saída da Babilônia, depois um outro tempo, uma segunda saída da Babilônia, e depois um outro tempo, a terceira ida da Babilônia. Observe que o povo judeu foi para a Babilônia e voltou da Babilônia em três idas. Foram 3 idas do povo judeu da Babilônia para a Nova
Jerusalém. Da mesma forma, vai ser 3 idas do povo de Deus dessa Babilônia atual, uma Babilônia de pecado, para o quê? Para a nova Jerusalém, que é uma nova sociedade para você, cientista social, para você, marxista, que sonha com uma nova sociedade, para você, revolucionário, para você, anarquista, libertário, para você, cientista político, para você, antropólogo, e por que não dizer para nós, cristãos, que há tanto tempo estávamos e vínhamos falando sobre isso, vínhamos falando sobre esse processo o qual o mundo está passando, um processo de destruição, porque veja, quero falar sobre isso também em um outro momento. Isso que está acontecendo aqui é apenas o início. Nós estamos iniciando apenas um processo de grandes catástrofes sociais, guerra, fome e por aí afora, certo? Apenas o início. Isso não é nada comparado ao que vai acontecer depois, que são as chamadas catástrofes naturais. Quando vir sobre essa terra grandes furacões, quando vir sobre essa terra grandes terremotos, tsunamis, grandes pragas de todos os cantos, isso aí, é apenas um começo. É apenas um avisozinho. Para quê? Para que as pessoas percebam. Olha o que Deus falou para Jeremias para a gente fechar. Jeremias, eu estou mandando apenas, olha lá, a primeira vez que Nabucodonosor foi e entrou na Babilônia, ele não destruiu o templo e não destruiu o muro. E aí, Deus falando com Jeremias, falou, eu estou apenas mandando um recado para o povo, só um recado. Aí observe só. Depois veio a segunda vinda, assim como virá a segunda vinda do servo de Deus a esse mundo que nós conhecemos como Jesus, que lá no livro de Isaías, Jesus está colocado como também um servo de Deus. Ele veio a primeira vez, não deram ouvido. Ele virá uma segunda vez, como ele falou. E a terceira eu vou deixar para vocês aqui rapidamente o grande juízo final, porque na segunda verá o governo do milênio. Observe só. Na segunda vez, Nabucodonosor também não destruiu. Agora, na terceira vez, ele destrói o muro de Jerusalém e destrói o templo. O que quer dizer isso? Quando ele leva a primeira vez, Deus fala com Jeremias e fala, Jeremias, isso só foi um recado que eu mandei. Da mesma forma agora, só foi um recadinho que eu mandei. E então Deus fala para Jeremias, Jeremias, se esse povo ele mudasse o comportamento dele, se eles mudassem a sua forma de vida, eu mudaria o veredito. Por quê? Porque eu sou Deus. É quando ele leva Jeremias para que Jeremias visse o vaso, o oleiro fazia e desfazia, fazia e desfazia. Então Jeremias, eu sou Deus. Se esse povo se convertesse a mim, eu mudaria a sentença. Mas esse povo é um povo de dura servil, é um povo que não aceita, é um povo que não ouve, é um povo que continua praticando o mal, o pecado, a iniquidade e não muda, não se converte, não se transforma. Por isso, Jeremias, virá uma segunda vez o meu servo e virá uma terceira vez. E depois disso aqui, é lago de fogo e de enxofre. Depois disso aqui não tem, é a segunda morte, é o fim da história, certo? Dessa história. Mas, para fechar até com um pensamento aqui, né? Já que os marxistas que diziam, Marx que dizia que não acreditavam em Deus e que a religião era o ópio do povo, até parece que ele falou alguma coisa que a teologia já não tinha falado. Tudo isso a teologia já tinha falado, toda a concepção, toda a constatação, toda a conclusão que Marx chegou, a teologia já tinha falado disso há muito tempo. E ele fala que para que venha um novo modelo de sociedade é preciso com que o antigo entre em crise. Certo? Um pontinho para ele. Só que a teologia já tinha falado isso há muito tempo. Para que nós venhamos a ter uma nova sociedade, é necessário com que essa aqui ela entre em crise. E ela já está em crise, Crise econômica, crise política. Agora essa crise
agora essa peste e está vindo aí um grande cataclismo sobre essa terra. Está vindo meteoros, estão vindo tsunamis, estão vindo furacões, está vindo todo tipo de espécie de destruição sobre esse planeta. E só aqueles que a câmera do Big Brother está sobre, todo olhando, procurando os 7 olhos em cima dos 7 espíritos, procurando na terra aquelas pessoas que realmente são convertidas, não de aparência. Ninguém sabe quem vai ser salvo. Ninguém sabe, só Deus. Sabe por quê? Porque Ele é o único que conhece o coração das pessoas. Não vá por aparência, ninguém sabe, tampouco aponte ninguém. Não aponte ninguém para dizer que ele é salvo, não aponte também ninguém para dizer que ele é condenado, não compete a nós. O que nós temos que fazer é cuidar da nossa vida espiritual, para que naquele dia o Senhor ele possa nos pesar e não nos encontrar em falta, e nós tenhamos muito mais santidade, muito mais graça do que pecado, que nós venhamos a nos converter a cada dia. Essa mensagem ela é uma mensagem coerente, é uma mensagem verdadeira, é uma mensagem que ela não volta vazia. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, as Escrituras, ela fala de uma forma muito clara dos últimos tempos. O Apocalipse está aí, está escrito. Mas as pessoas elas não dão atenção, as pessoas elas não ouvem, preferem as coisas passageiras desse mundo. Nós preferimos coisas passageiras, nós preferimos coisas superficiais do que nós olharmos realmente. Agora você que está ouvindo, que teve a oportunidade, está tendo a oportunidade de assistir esse vídeo, talvez você nunca na sua vida tivesse para parar para analisar a teologia, nunca tivesse na sua vida parado para analisar. Deixa eu falar para você, a palavra da verdade não está no coração de todas as pessoas. Essa palavra de justiça, não todas as pessoas se depararam com ela. De repente você se deparou com muita coisa na vida, mas você não se deparou com a genuína palavra de Deus, com o genuíno evangelho, que liberta. Não é fácil de entender, mas nós estamos aqui nos propondo a entrar nessa discussão, consubstanciar tudo, organizar para você e chegar a uma conclusão muito simples. Jesus, ele é o caminho da salvação. E dizer que Jesus é o caminho é andar de acordo com a vontade dele. E andar de acordo com o que ele falou, ser cristão é ser o quê? Exatamente o contrário daquilo que levou o povo para o cativeiro. Olha lá, o que é ser cristão? Ele fala que ele é a verdade. Então, seguir Jesus é seguir a verdade. Ele fala que ele é a vida, é seguir a vida, seguir o amor, seguir a benevolência. Se aquele povo foi para o cativeiro, assim como muitos estão